Fala galera, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Pode Pensar. Detalhe, vale lembrar que o Pode Pensar é um projeto idealizado pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais. É um projeto de extensão em parceria com a Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima. Eu me chamo Carlos Gabriel, tenho 19 anos, atualmente estou cursando o curso de Engenharia Civil aqui no próprio campus. Tenho a pele parda, estou usando uma blusa preta, tenho cabelos pretos e tenho óculos. Estou aqui também com meu parceiro Samuel. Se apresentei para a galera, Samuel. E é a primeira vez que a gente aparece junto na mesma escala para gravar. Eu sou o Samuel, eu tenho 16 anos, sou pardo, tenho cabelos cacheados, olhos escuros, eu estou usando uma blusa verde. Eu sou aluno aqui do Instituto Federal, Campus Januária, cursando o curso em Técnico Informática integrado ao ensino médio. E agora também os meninos possam se apresentar. Olá, meu nome é Cauã, eu sou aluno da Escola Nossa Senhora de Fátima, eu tenho 14 anos, estou usando a camisa cinza, tenho cabelo médio preto, tenho olhos escuros. Olá, meu nome é Jennifer, eu sou aluna da Escola Nossa Senhora de Fátima, tenho 15 anos, meu cabelo é cacheado preto e estou usando uma camisa preta e minha pele é parda. E hoje a gente vai falar de segurança alimentar. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial. Adriana Borges Calisto é natural de Januária MG, fez faculdade de nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto, é especialista em nutrição e saúde em gestão hospitalar. Já trabalhou nas prefeituras de Januária e de São João das Missões, onde atuou na atenção primária com clínica nutricional, no atendimento ambulatorial e na merenda escolar. Atualmente, atua no Centro de Atenção Especializada no seu consultório. Ela é casada com Alisson e é mãe de Miguel e Pedro. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, eu sou Adriana, nutricionista, como o Samuel já falou. É um prazer estar aqui com vocês. Tem que fazer minha descrição, né? Então, eu sou morena, parda ou negra. Depende do ponto de vista, né? Às vezes eu me vejo negra, às vezes eu me vejo parda. Cabelos cacheados, hoje eu escovei para vir ficar bonita no podcast. Mas naturalmente ele é cacheado. Então vamos começar. Para a gente iniciar o nosso podcast, né? Quando a gente fala de qualquer tema, sempre vem aquela pergunta: o que é? Então, Adriano, o que é segurança alimentar? Então, segurança alimentar, ele é um tema amplo, complexo, fluido, porque ele varia demais de acordo com o momento que o mundo vive em relação à economia, em relação à política, mas, de qualquer forma, é a garantia da alimentação de uma forma bem extensa, no sentido de qualidade, no sentido de segurança higiênico-sanitária, no sentido de atender às necessidades básicas da nutrição, de nutrientes. E vocês? O que vocês pensam enquanto segurança alimentar? Primeiramente, quando falou que o podcast ia ser de segurança alimentar, que a gente foi se preparar, né, fazer as pesquisas. Quando falou de segurança alimentar, eu comecei a me pesquisar, eu falei, mas gente, segurança alimentar? Porque na minha cabeça, quando eu estava pesquisando, o que estava aparecendo era uma coisa que eu não achava que era. Quando eu falei que achava segurança alimentar, eu achei que era, você tem que usar a luva para você fazer a comida. Não pode, tem que lavar as mãos sempre, achei que era isso. Mas começou a aparecer um monte de coisa que eu não fazia ideia que era segurança alimentar. E é isso. É a mesma coisa, a gente estava pesquisando. E aí, quando surgiu o primeiro tema, porque os temas dos podcasts também foram escolhidos pelos alunos da Escola Nacional de Fátima. Então apareceu lá a alimentação e a gente foi construir, com base nesse tema, aí veio a ideia de falar de segurança alimentar. Então eu já conheci um pouco sobre, mas é claro que a gente pesquisou e realmente viu que é uma área muito abrangente, cresce muito, é um assunto que a gente pode trabalhar várias vertentes, vários pontos. Às vezes não é falado da forma que deveria e tem uma importância muito grande. O que a gente percebe também, não sei se vocês nas pesquisas observaram, um cunho muito político a respeito da segurança alimentar. Porque ela surgiu inicialmente lá na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, porque antes o conceito era de que você tinha segurança bélica, era superior à segurança alimentar. Então, o país que era forte era o país que tinha muitas reservas, um arsenal enorme. E aí, nessa discussão, depois das guerras, viu que a população estava morrendo mais por fome, por falta de alimento, do que pela
pelo excesso de armas. Então, foi quando surgiu essa necessidade de olhar para a segurança alimentar. Então, o conceito, de uma forma geral, ele foi modificando, e aí ele abrangeu qualidade, educação nutricional, não competir com outros itens básicos, segurança também, a questão da luva é uma coisa importante, porque se você oferece para uma população um alimento contaminado, você está expondo ele a uma insegurança alimentar. Então, são várias vertentes, como o Samuel falou. Então, Adriana, você poderia nos explicar como surgiu o termo segurança alimentar e como ele é aplicado? Então, a aplicação dele você pode dar na questão da agricultura. Então, a cadeia nossa ela começa na produção do alimento. Como que ele é feito? Ele é aplicado na merenda escolar, é uma política de segurança alimentar. Então, a história ela acompanha assim, na geração anterior, provavelmente dos pais de vocês, a gente recebia merenda escolar em pacotes, que vinha de Brasília, que vinha de Belo Horizonte. Então, naquele momento ali, você não respeitava nenhum hábito cultural regional. Então, a aplicação da segurança alimentar está respeitar a cultura, respeitar os hábitos, respeitar as preferências, respeitar a segurança higiênico-sanitária, respeitar as preferências, a capacidade de cada pessoa. Então, gente, segurança alimentar, eu falo assim, que a gente faz no mínimo 3 refeições por dia. Nosso ciclo, ele movimenta em relação às refeições. Então, é bom a gente perceber que no nosso ambiente doméstico ali, o quanto que a alimentação ela interfere. Então, a segurança alimentar, dentro do nosso dia a dia, ela está presente em todos os lugares que a gente vai. Então, ela se aplica em todos os âmbitos. É questão, por exemplo, política. Se eu não tiver uma política voltada para beneficiar, uma coisa polêmica, mas é importante falar, divisão de terra. Como é que o produtor vai conseguir ampliar? Se a gente não tiver segurança alimentar na preservação das reservas hídricas, como que eu vou garantir a irrigação? Se eu desviar o rio de um lugar, como que vai ficar aquele lugar que perdeu aquela irrigação? Se eu, por exemplo, usar agrotóxico, eu vou estar afetando a saúde. Se eu, por exemplo, não tiver um incentivo para o trabalhador de segurança alimentar, se eu não preservar isso, então eu posso dizer que a segurança alimentar se aplica em todas as vertentes, que é a palavra que Samuel aplicou muito bem, da nossa vida, política, social, econômica, cultural, ela se aplica em todos os lugares. E quais são os tipos de insegurança alimentar? Então, só reforçando isso, vamos dar um exemplo para vocês, claro. Agora, nós vivemos a pandemia. E isso gerou muita insegurança alimentar. Por quê? As pessoas tiveram dificuldade de acesso à alimentação. E vocês pensam que esse acesso foi dificultado pelo quê? A pandemia vocês vivenciaram e vocês acham que esse acesso à alimentação, essa insegurança que foi gerada, quais foram os motivos? O que vocês entendem? Eu acho, não sei se é o ponto, mas acho uma das questões interessantes é que a questão que veio na minha cabeça nesse primeiro comentário é a questão do tipo de renda. Porque, por exemplo, a gente teve um fechamento do supermercado, a gente teve essa diminuição, esse isolamento em casa. A pessoa que tem um pouquinho mais de condição e que tem um celular, né, as empresas todas começaram a fazer delivery. Então, tinha como entregar uma feira em casa, tinha como entregar esse tipo de coisa em casa. E acabou que uma parte da população não tem esse acesso de saber, de ter esse conhecimento, por exemplo, de conseguir, dentro de casa, isolada para se proteger, conseguir receber uma feira, conseguir receber um material dentro de casa. Então, eu acho que um dos pontos, talvez, que tenha causado pode ser essa questão de renda das famílias, talvez. O preço elevado dos alimentos nessa pandemia também seria uma causa também? Sim. Samuel colocou um ponto que nós não citamos aqui como faz parte da segurança alimentar e nutricional, a tecnologia. Olha para vocês verem, que interessante. Tecnologia hoje, ela está. Então, se você não tem acesso à tecnologia, você se limita por algum motivo. Então, a segurança alimentar hoje, a tecnologia, a informática, ela está
ligada estreitamente. O tipo de alimentação que a gente tem hoje está muito vinculado à tecnologia. A questão dos preços. Então, a pandemia ela interferiu também em todos os âmbitos sociais, econômicos, de acesso. As pessoas também diminuíram o transporte. O ir e vir ficou limitado, né? Então, as pessoas que tinham produzir alguns alimentos para ir para outros deixou. As pessoas também deixaram de ir para as fábricas, para os campos. Tudo foi comprometido. Então, a insegurança alimentar, a gente não pode definir como uma situação só. Como eu falei que a alimentação depende desses aspectos, a gente pode aplicar ela em todos os âmbitos. Então, uma coisa simples. Se uma mãe é limitada a amamentar, aquela criança está numa condição inesperada de insegurança alimentar, porque se espera que ela amamente aos primeiros dias de vida. E se a mãe, por algum motivo, não conseguir amamentar, então tudo que está vinculado à alimentação, uma alimentação estragada. Digamos, vocês têm um refeitório hoje no Instituto, desde sempre teve. Se não houver uma segurança alimentar lá, tiver intoxicação alimentar, todos vocês vão estar numa condição de insegurança. Então, tudo que diz respeito à comida, a forma como ela é produzida, a forma como que ela é distribuída, armazenada, pode ter algum tipo de insegurança alimentar. Não é só o acesso ao alimento, mas como ele chega até você. Isso é interessante, acho que muita gente não sabe, mas na equipe da questão do refeitório, a gente tem um nutricionista. Sim. Que ele pega a comida, ele aplica os cardápios, se organiza, mas tem um profissional da área trabalhando diretamente nisso, né? Para evitar que alguma coisa como essa aconteça. Eu tenho dois momentos aqui no Instituto. Uma que eu fui aluna. E naquela época, a gente tinha um plantão no fim de semana, que era o rodízio. E o rodízio, a gente era exposto a uma insegurança alimentar. Bem engraçado. Porque a gente vinha fazer serviço de campo, ficava com muita fome e ia procurar as sobras no refeitório, as sobras dos alunos. E naquele momento ali a gente não tinha noção de nada, era distribuído de uma forma totalmente insalubre, sem cuidado nenhum. E a gente, naquele momento, não tinha nenhuma consequência, mas a gente vivia isso aí. Outra questão também, que quando eu fazia o cardápio, que eu fiz o estágio aqui uma época, que eles nos fornecem para o refeitório a comida a safra. Então, na época eu produzia tomate, os alunos só comiam tomate e eles reclamavam. Mas aquilo dali tinha um valor agregado muito importante. Por quê? Era alimento da safra, isso significa que precisa de pouco agrotóxico. Era produzido no próprio campo, onde praticamente as pessoas moram, né? E era uma forma também de economia. E os alunos não gostavam. Por quê? Tem tomate, ou então era só frango. Aí bateu muito frango e a gente só comia frango. Então, esse tipo de ação, onde você valoriza o que você produz, onde você tem um alimento que está na safra, também é uma forma de segurança alimentar. Então, ó, eu como também fui aluno do Instituto, agora eu sei, porque teve uma época que eu só comia carne de porco. Não tinha variedade, era só carne de porco. E eu era um desses alunos que reclamava, viu, Adriana? Escoamento de produção. Nossa, eu reclamava muito dessa carne. Então você, aluno do Instituto, que está assistindo esse podcast, já sabe o motivo, né? Então não reclame, por favor. Valoriza os profissionais. Valoriza. Adriana, aqui, você falou que estudou no Instituto, Sim. Você fazia o curso de? Agropecuária. Aí, ó. A galera de agro que está nos acompanhando, já é ex-aluna. Ex-aluna de 92. O ano a gente pode deixar baixo, né? Mas é para ver que a gente pegou a época raiz. Sim. Que a gente não foi Nutella, né? Os TAs antigos não eram Nutella, né? Os atuais TAs, tá? Crítica. Desses eu não conheço, mas a história fala que os antigos eram mais raízes. Com certeza. Agora os meninos, né? Eu não vou falar porque não é meu curso, deixa baixo. A gente sabe que a ONU ela estabelece quais são os lugares do mundo em que a fome é mais grave. Né? Com isso, é o famoso mapa da fome. E sabemos também que o Brasil voltou para esse mapa recentemente. Mas
a gente sabe que o Brasil inteiro está, né, ganha a visibilidade no mapa, mas quais seriam essas regiões onde a fome é mais grave ou, de fato, é uniforme em todo o território brasileiro? É muito interessante essa pergunta, porque quando você fala mapa da fome, a gente pode pensar em um médico lá na década de 1930, 40, bem antigo, que é Josué de Castro. Ele tem um trabalho que foi um trabalho que inspirou muitas ações governamentais. E ele ele escreveu um livro que chama Geografia da Fome. E ele fez exatamente esse mapeamento no Brasil. E esse mapeamento da fome, ele foi em todas as cidades do Brasil e ele fez essa leitura. Então, Josué de Castro, para a nutrição, em termos de saúde pública, nutrição pública, ele é um papa, porque ele denunciou, digamos assim. Então, ele que demonstrou esse caos no Brasil. E engraçado que ainda de lá daquela década, que até hoje se concentra nas regiões mais carentes, que é Norte, Nordeste, nossa região também, o Norte de Minas, ainda é muito desigual a distribuição da fome, da desnutrição no Brasil. Ela não é uniforme. Então, se alguém quiser saber como se distribui, é claro que as pesquisas foram se atualizando, mas se comparar um estudo dessa época com o de aqui, a mudança é de números, mas a localização ainda é desigual. E, puxando um gancho assim, você, a sua visão, quais seriam os principais fatores, assim, para que se permanecesse nos mesmos lugares um problema que já vem se arrastando aí desde aquela época? A gente tem a questão climática na região Nordeste, ela influencia demais nesses resultados, né? E a gente pode perceber isso aqui em Januário. Nós temos chuvas 4 meses no ano. É difícil você sustentar a produção de alimentos. E as pessoas vivem onde as condições são mais favoráveis. Tem essa questão de concentração de renda, tem a questão de reforma agrária, que não é eficaz nessas regiões, tem a questão de emprego. E aí a gente vai voltar em toda aquela discussão, o que influencia a segurança alimentar e nutricional. Renda, acesso a recurso hídrico, acesso à terra, acesso a incentivo governamental. E essa parte aí, ela vem tendo altos e baixos, a parte governamental. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? O que eu só queria fazer uma crítica era isso que você falou do apoio governamental, de que os políticos poderiam sim dar um olhar especial para essas regiões, dar um apoio maior, porque acaba que acho que todo mundo tem uma visão clara disso, de que existem regiões hoje no Brasil que elas são esquecidas em certos pontos. E o Nordeste hoje está sendo uma região no Brasil que ela está sendo esquecida nesse ponto de segurança alimentar. Eu não sei se tem alguma coisa a acrescentar sobre isso. Nós tivemos no Brasil, para iniciar essa discussão de segurança alimentar, algumas pessoas que foram brilhantes. Uma delas é Betinho, Herbert de Souza. Gente, um adendo aqui, o Caio vence, viu, minha terrinha? Norte mineiro, para expandir um pouco mais o alcance da pessoa. Então, e aí Betinho moveu o programa que levantava a bandeira, era Ação e Cidadania. Ele cobrava ética na política. E ele entendia que a ética começava. Você tem que priorizar a segurança alimentar das pessoas. É fácil pensar que não é possível ter dignidade sem comer, gente. A gente não precisa ir muito em pesquisa, a gente não precisa falar difícil. Comida e água é sobrevivência. Só que isso não pode ser uma coisa que você oferte isso de uma forma agressiva. Comer é íntimo. Comer, ele é... Nos melhores momentos da nossa vida, a comida está próxima. Então, como que a gente mede uma festa? Música e comida. Se a música for boa e não tiver comida, todo mundo fica triste, né? Se tiver uma comida boa e a música for ruim, a gente sai um pouquinho melhor, né? Então, a gente precisa pensar nisso. E essas pessoas começaram a tratar o assunto com mais amplitude. Não é para você trazer pó pronto de merenda escolar para dar para as crianças. Ué, o que essas crianças estão acostumadas a comer? O que produz na região dela? Eu estou ferindo o hábito alimentar dela. Por que tem que comer o que eu entendo que é bom? E aí o Brasil começou a desenhar uma coisa interessante, que não é político,
Mas o PT, nesse momento, ele teve uma participação. O PT não era um partido forte, mas ele comprou essa discussão junto com o Betinho para fazer uma pressão. Itamar Franco, ele foi bem atuante nisso, depois do impeachment de Collor, ele foi bem atuante nessa questão. E aí começou a desenhar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E, desde então, foram inúmeras tentativas de ampliar esse alcance aí. Então, podemos falar um programa interessante aí, que é incentivo. Eu penso que hoje, de uma forma geral, desse movimento de Betinho, Itamar Franco, e aí veio todos os outros políticos dando importância e ênfase para esses programas, nós tivemos muitos avanços. Muitos avanços. Só que a gente tem uma questão de financiamento. Então, se a gente pensar que o per capita da merenda escolar, cada aluno recebe, em média, 27 centavos para merendar por dia, não dá para fazer uma merenda com dignidade, né? Isso vai variando um pouquinho pela faixa etária, a creche varia um pouco mais, mas é impossível você fazer um cardápio dia com 27 centavos. Tem um programa que chama Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa bem bacana, que eles colocam que todas as prefeituras podem adquirir para comprar para a escola, para hospitais, com menos burocracia, você adquirir produtos regionais. Por exemplo, peta é um alimento muito comum aqui. Então, Dona Maria faz peta, a escola pode pagar para Dona Maria, na época que eu trabalhei na merenda escolar, era ter R$3.000 para Dona Maria fornecer a peta para a escola. Então, não precisava ter a nota fiscal, não precisava ter selo da Anvisa, por quê? Era uma coisa que era nível de agricultura familiar. E ainda movimenta a economia local. E isso é uma coisa que eles têm falado. Por quê? Não é justo, por exemplo, Dona Maria faz peta competir com a Aimoré, que faz biscoito em larga escala. Ela não consegue competir. Mas, às vezes, quando você está movimentando a economia, também você está mantendo os hábitos alimentares da região, que é bem bacana isso. Então, eu penso que o governo, hoje as políticas elas existem, o recurso ainda é pouco e precisa ampliar isso, mas também as pessoas que estão na ponta precisam também melhorar a utilização, participar mais. A gente tem as rapadurinhas, o mel, são alimentos que está previsto na lista de alimentos que podem ser adquiridos. Uma coisa interessante que eu acho que vocês não sabem também é que esses programas têm um PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que as indústrias, as empresas, elas têm um incentivo fiscal para fornecer ticket de alimentação ou ter um restaurante na empresa. Então, isso é um programa de incentivo também. Tem o PRONAF também, que é a agricultura familiar. Tem a questão tendo o PNAE, né, que é o da merenda escolar. Esse programa que atualmente é o Auxílio Brasil, ele parte lá também da segurança alimentar. Todos esses programas de renda, de incentivo à agricultura familiar, ele está nesse pacote. Então, existe sim uma movimentação, existe sim uma preocupação e uma cobrança social em cima das ações políticas para que dê atenção devida à segurança alimentar. E a gente tem agora educação nutricional, também dentro do conceito de segurança alimentar, porque as pessoas estão perdendo a identidade alimentar. Aí eu vou dar um espaço para vocês perguntarem. Em uma das pesquisas que nós fizemos, apareceu o seguinte dado. Vou ler aqui para você. A Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estabeleceu um prazo para o fim de todas as formas de fome no mundo. Até 2030, nota-se que nós estamos no final de 2022, os governos e a sociedade civil devem aplicar ações de mitigação dessa grave situação que mata e afeta a qualidade de vidas de tantas pessoas no mundo. Aí vem a pergunta, Adriano. Mas será que com tantas calamidades é possível alcançar essa meta? Porque a fome no mundo não é uma situação que é de ontem, é uma situação que vem há muito tempo. E vale ressaltar também, se pode apresentar uma solução até 2030, por que essa solução não foi apresentada antes? Por que esse projeto não veio antes? Então,
Eu acho que metas são importantes serem estabelecidas, mas elas têm muitas variáveis no decorrer dela. Essa definição certamente não considerou a pandemia. Então, nós tivemos muita interferência e a gente teve um retrocesso na questão da alimentação. Gente, um retrocesso na vida, não foi só na alimentação, né? Retrocesso social, emocional. E, então, atingir isso aí, eu penso que vamos ter que avançar e dar um tempo maior. E por que, quando você fala assim, por que não foi feito? Vocês perceberam que na nossa fala a complexidade do que é a segurança alimentar e nutricional? Por isso é que não foi feito, porque é complexo demais e a gente tem também uma negação de muitas pessoas. Então, quando eu recebo no meu trabalho uma pessoa que vem do interior da reserva que a gente tem aqui perto, ela com cheiro de fumaça e o braço dela todo cortado, e a gente pergunta, quando a gente vê um jovem de braço cortado hoje, a gente logo pensa, automutilação. E a gente recebe muito esses casos lá. E eu perguntei para ela, era uma jovem, falei, o que você tem? O que é isso no seu braço? Ela falou, não, é de catar lenha no mato. Falei, você cozinha a lenha? É. Então, olha para você ver. O tipo de insegurança alimentar que essa pessoa está exposta, ela não tem acesso a um combustível adequado para ela fazer a alimentação dela. Então, nós temos essa desigualdade nutricional, alimentar, econômico, social, que eu acredito que a alimentação é uma das coisas básicas, mas a gente precisa encontrar. Houve várias movimentações e tentativas, então eu penso que é um processo que vão ter erros e acertos até a gente alcançar uma estabilidade. Mas a gente tem dados que a pessoa com nível educacional mais elevado tem menos comprometimento da saúde. Então, passa pela alimentação também a pessoa ter educação. Ela precisa ter acesso à educação para ela se alimentar melhor, para ela ter informação melhor. Então, nós precisamos de muitas políticas para que a gente consiga combater, mitigar, como a Organização de Saúde precisa. Mas o importante é o papel esse, a gente está cobrando, a gente está falando sobre isso. O que você já acaba praticamente respondendo a segunda pergunta aqui, que entra também nesse dado que eu li, que seriam quais são ou quais deveriam ser as políticas públicas para o combate à fome e a garantia de segurança alimentar. Um ponto que você citou foi acesso à educação, né? Sim. E eu vou falar para vocês que eu penso que a gente já tem bastante política pública. A gente tem muitas políticas públicas. A gente precisa fazê-las eficazes, melhorar, avançar nelas, mas tem muitos braços e muitas tentativas. Eu acho que a gente precisa mesmo acertar o passo e seguir para a gente avançar. Mas não falta política pública, falta elas funcionarem, serem eficazes e alcançar mais pessoas. Se a gente for ver, por exemplo, o cadastro único, a gente tem muitas pessoas do nosso lado que não alcançou e a gente não sabe o motivo. E aí fica as pessoas falando, é o governo lá. Não, é quem está na ponta fazendo o cadastro, é a busca ativa que não acontece. Então, a gente também precisa se responsabilizar por essas ações que acontecem em nível local. Então, quando a gente coloca que o governo foi responsável por essa ação, indiretamente sim, mas nós que estamos aqui atuando na ponta, precisamos ser ativos nisso. Então, um ponto que a gente já leva para outros rumos é porque, então, não precisa criar mais políticas públicas, só precisa seguir na que a gente está melhorando ela, né? Fazer acontecer. Assim. Fazer acontecer. Seria muito atrevimento nosso falar que não precisa criar, mas talvez inovar, modificar, implementar, sintetizar. Às vezes tem muitas distribuídas e nenhuma é tão eficaz. Então, nós precisamos achar o rumo para que a gente tenha eficácia e combater. Antes que vocês sigam na próxima pergunta, e hoje a gente questiona que fome que é que as pessoas têm. Vou deixar essa dúvida aí para vocês e a gente vai discutir na próxima. Que fome é essa que as pessoas têm? Aí, eu já dava aí pensando.
Já dá pra pensar um pouquinho. Enquanto faz a outra pergunta, a gente pensa nessa resposta, depois a gente volta. Porque hoje eu sei, viu? A Adriana, ela veio pra ser entrevistada, mas ela tá botando todo mundo aqui Ela também. veio para ser entrevistada, mas também veio entrevistar nós. Veio entrevistar a gente também. Então, Adriano, outro termo que aparece quando a gente fala de nutrição é a transição nutricional. Você poderia nos explicar o que é isso? Então, a transição nutricional vai responder um pouco da pergunta anterior. Que fome é que nós temos? Surpreendentemente, o Brasil, ele hoje tem mais obesidade do que desnutrição. Então, nós saímos de um país que tinha um índice elevadíssimo de desnutrição, lá na década de 80, 70 era essa preocupação, e a gente está passando por um processo de mudança desse perfil físico das pessoas, que é sobrepeso e obesidade. Isso é a transição nutricional, é a mudança do perfil físico das pessoas, do jeito de se alimentar das pessoas, que aconteceu nas últimas décadas. E aí, quando a gente vai voltar lá na segurança alimentar e nutricional, teve uma época lá, na Segunda Guerra, que as pessoas se preocuparam muito em produzir alimentos, que houve a Revolução Verde. Sementes, mecanização da agricultura, fornecimento hídrico, várias questões que aconteceram, e isso favoreceu você ter um excedente de alimentos. E o que fizeram? E esse excedente ele foi produzido para matar a fome, porque inicialmente achava que as pessoas tinham fome porque não tinham acesso à comida, e não era isso. Elas tinham fome, não era pela falta da comida, era por outras questões. Eu tô com fome, mas isso aqui eu não como, isso aqui eu também não gosto, isso aqui... E aí o excedente, foi interessante que o excedente levou à industrialização dos alimentos. Então, o que sobrava no campo foi embalado e levado para as prateleiras. E aí as pessoas mudaram os hábitos dela. Quando você hoje pensa em comida, você pensa que você vai comer aonde? Tirando sua casa. Como é que você vai conseguir sua comida? Você vai buscar sua comida onde? Quando eu saio de casa sem tomar café, eu falo por mim. Quando eu saio de casa sem tomar café, tem hora que meu pai, minha mãe pergunta: não vai comer nada não? Eu falo: não, lá na lanchonete do instituto eu compro alguma coisa. Eu compro um salgado, qualquer outra coisa. Ou lá na Andresa Lanchonete. Na Andresa Lanchonete também. Olha o marketing aí. Então, e a gente pensa exatamente isso, que é o fast food, que é a comida rápida. Por que você não deu tempo de tomar café em sua casa? Porque você saiu correndo. Tem uma série de coisas. A gente tem hoje uma vida acelerada, né? E tem a questão também da gente pensar em comida e pensar no supermercado. Você não pensa numa horta, você não pensa numa plantação, você pensa no supermercado. Onde eu vou ter comida? Supermercado, lanchonete, pizzaria. E isso foi promovido porque, ao invés de você distribuir o excedente da comida para as pessoas consumirem, elas começaram a vender. E isso agregou valor. E isso ficou bom para quem está produzindo. Então, não é interessante eu produzir e doar, é produzir e vender. Porque essa é a nossa realidade. As pessoas querem capitalizar, a economia precisa girar, né? Sim. Então, a gente pensa que a transição nutricional ela foi uma consequência do histórico da segurança alimentar, junto com a economia, junto com a mudança, que nos levou à mudança de hábitos também. Falando de hábitos. Então, por exemplo, esse hábito agora de tomar café em casa, ter uma alimentação mais focada, é muito importante para também a segurança alimentar. Então, segurança alimentar, por exemplo, não é só comer, mas é comer também uma sequência de ter uma rotina, comer coisas boas para você, também não só, por exemplo, ter comida disponível para quem quiser. Isso. Esse é o conceito. Então, a segurança alimentar é qualidade também. É qualidade, é saúde, é educação nutricional. Bom, quando a gente pensa que uma política que vocês talvez saibam é a suplementação. A farinha de trigo ela é suplementada com ácido fólico para favorecer o desenvolvimento de bebês saudáveis, que o ácido fólico é fundamental para o desenvolvimento do feto. E o sal, ele é suplementado com iodo,
para que você evite o bócio endêmico, que é aquelas doenças que as pessoas tinham a papada elevada aqui, que hoje raramente a gente vê. Antigamente, a gente via muito. Então, isso é uma política de segurança alimentar, você suplementar e dar os micronutrientes que é num alimento que é muito difundido. Por que escolher o sal? É claro que tem os aspectos físicos, né, de interação, mas é porque é um alimento que todo mundo consome, da mesma forma a farinha de trigo. Então, você fornece um nutriente essencial para a população de uma forma, e isso é o governo que obriga que quem produza dessa forma. Entendeu? Costuma ser uma medida Sim. nacional? Nacional. Então, por exemplo, eu não sei, mas os Estados Unidos, eles têm, a população de lá tem outro tipo de carência de consumo. Então, essa suplementação lá é feita com outros produtos visando aumentar aquilo. Então, a suplementação ela é feita em escala nacional, regional? Não, ela é em escala nacional. Então, cada país, dentro daquela questão da soberania alimentar, cada país define a forma de se alimentar, a forma de produzir, a forma de distribuir sua alimentação. Porque antes, a gente pensava que qualquer país que fosse capaz de produzir aquele alimento poderia impor o seu produto àquilo. E aí você entra numa briga comercial, né? Porque quem produz muito milho quer vender o milho para outro país. Só que quando você produz em larga escala, nível de importação e exportação, você achata o agricultor do campo. Porque ele não vai competir. Fugindo um pouquinho, mas depois voltando na transição nutricional, por incrível que pareça, a maior parte dos alimentos que a gente consome ainda é da agricultura familiar e pequenos produtores. Em pouca terra, 70%, vamos dar uma idade aqui, 70% da mandioca consumida é dos pequenos agricultores. A suinicultura, a bovinocultura, a pecuária, tudo é do pequeno produtor. E não parece ser. A gente sempre pensa em grandes produtores, não é. A gente tem, e eles não conseguem, eles abastecem, mas eles não têm tanto incentivo, eles não têm muitas condições, eles não são, de certa forma, beneficiados por isso. Aí a transição nutricional, voltando aqui, o que acontece? Nós estamos consumindo e estamos padronizando nossa alimentação. Então, quando você vem falar dos Estados Unidos, lá o problema deles é a preocupação com obesidade por causa da comida rápida. E nós estamos com adquirindo os hábitos ocidentais, dessa padronização que a gente fala, comer do mesmo jeito. É perder a identidade. Então, quando eu pergunto no meu trabalho assim, você come fruta? A pessoa é da zona rural. Ela fala para mim assim, não, quase não vem na cidade, é difícil. Ué, mas não é lá que produz? As frutas, as verduras, elas não vêm do campo? Como assim não vem na cidade? Não, a gente compra na cidade uma vez por mês. Então, os valores estão invertidos, as competências estão muito estranhas. As pessoas não querem mais, elas perderam por causa da facilidade. E eu até entendo, mas digamos que no campo ela tenha mais vínculo com a terra, ela é capaz de produzir seu próprio alimento. Aí, parte 2. Eu como manga, mas manga é fruta. Fruta não é maçã e pera. A gente nunca viu pé de maçã e pera. A gente vê pé de manga, umbu, tamarindo. Então, nós temos que valorizar os alimentos regionais. Então, a perda da transição da identidade física nutricional tem a ver também com isso. Então, as pessoas estão valorizando o que compra e desvalorizando o que produz. Elas precisam. E aí o Brasil fez Guia Alimentar da População Brasileira. E fala muito da transição nutricional. A Guia Alimentar, ele combateu muitos alimentos processados. E teve uma pressão enorme em cima do governo para tirar o guia que foi feito pelo Serviço de Nutrição do Ministério da Saúde. Eles pediram para tirar o guia, porque o guia desestimulava o consumo de industrializado. Letrinhas pequenas nos rótulos. São as letrinhas pequenas, exatamente. Então, olha para você ver. Então, a economia também define. Tem que recolher o guia, porque o guia está valorizando os alimentos in natura, que é aqueles produzidos pela própria pessoa, que são minimamente processados, que não precisam de muita industrialização. Por quê?
Vocês perceberam o quanto que diminuiu o consumo de refrigerante? As pessoas nas festas estão pedindo suco e água. Suco acaba mais rápido que Mas, refrigerante. então, porque houve um combate muito grande de educação nutricional falando dos malefícios do refrigerante. Então, isso é uma mudança de hábito e cultural. Por isso que é importante o trabalho de vocês nessa conscientização. A gente vai falando, a gente vai divulgando e acaba tendo resultados. Então, isso aí é uma ação ativa. Quando você chega no lugar e escolhe comer melhor, você está sendo um sujeito ativo nesse processo de educação nutricional e mudança de hábitos. Quando falou de transição nutricional e você falou da questão da obesidade, eu fiquei muito curioso para fazer uma pergunta, que foi de que isso é uma também dos Estados Unidos, aí veio uma lembrança na minha cabeça de que lá o pessoal não tem tempo para parar para fazer uma refeição e preferem pegar esses alimentos rápidos para fazer uma refeição mais rápida. Por exemplo, pede um alimento que chega ali em 10, 15 minutos do que parar e fazer uma refeição de 45, 50 minutos. E no Brasil tá acabando que, não sei se é por causa do tempo, não sei se é por preferência, mas acaba que o pessoal também tá optando por esses alimentos também industrializados que chegam mais rápidos. Eu vou explicar essa sua pergunta de um jeito diferente. Quando a gente pega um alimento, um fast food, vou dar um exemplo de uma batata frita e de uma pizza. Aquele efeito que o alimento causa em nós, ele é um efeito similar a um vício. É uma explosão de prazer. Então, você combina açúcar, gordura e sal. Falando assim, parece até ruim, né? Parece até que isso é uma coisa que é horrível, né? É uma combinação perfeita que induz o seu cérebro. A combinação desses alimentos, sal, gordura e açúcar, no caso a batata frita, o sal do tempero, óbvio, né? O açúcar é o carboidrato da batata e a gordura é a fritura. O bem-estar que aquele alimento provoca em nosso cérebro, ele se assemelha a um vício. Por quê? Um exemplo fácil. Você acabou de comer e ainda cabe uma batata frita. Você não está com fome, você quer ter aquele prazer de comer. O sorvete ele também é isso, a gordura do leite, o açúcar, né? E o sal que compõe ali outros itens que não está tão evidente, mas ele está na composição. Não tem a ver com o tempo, tem a ver com que seu corpo vai viciando naquele alimento e você perde também a capacidade de identificar o paladar. O tempo paladar vira daqui. desculpa. Eu acredito que o tempo ele é importante. Eu sempre recomendo isso. Para a gente comer bem, eu preciso dedicar tempo. Eu não consigo comer bem. O comer rápido é fritura. É a coisa mais rápida que tem. O beber rápido é refrigerante. Espremer um suco, uma laranja, fazer um suco, um limão, é uma coisa que exige tempo. E o tempo que a gente hoje concorre não é só com o Instituto, né? A gente concorre com o celular também, né, gente? A gente concorre com as mídias, porque o tempo de... o dedinho lá, dedinho nervoso, não tem uma mão para espremer uma laranja, né? Só tem um dedinho nervoso do celular. E aí, a gente tem isso influenciando nossos hábitos, que é o sedentarismo também, o sedentarismo doméstico. Todo mundo quer tudo muito rápido. Quem vai ficar lá, igual a gente, cozinhando, elaborando um prato, a manhã inteira? Nós não vamos dedicar tempo para alimentação. Então, os Estados Unidos é o exemplo disso. Você tem um vício na comida, e isso é ciência, demonstra que você tem esse prazer com esses alimentos. Por isso que é tão difícil a pessoa abrir mão. Você pôs na boca, já era. Já era. E outra, acompanhando alguns vídeos, por exemplo, de intercâmbio, você vai no supermercado procurar fruta, o povo fica assim, não, isso não é a fruta que a gente é acostumado lá. Vai procurar feijão no supermercado, acha só enlatado, não acha o feijão. Deixa de consumir e vai se rendendo cada vez mais. Até os próprios redes, por exemplo, o supermercado já não oferece essa... Sim, os alimentos in natura. Sim. Uma coisa importante eu falar é que esses alimentos, sorvete, a batata frita, a pizza, eles não são alimentos proibidos, eles não são alimentos absurdos, só que a proporção, o desequilíbrio no consumo dele é que é maléfico. Então, você tem que colocar isso numa proporção menor no seu dia a dia. São alimentos gostosos, fazem parte dos nossos hábitos também. A gente incorporou um pouco disso, isso é fato.
Mas como que você está trazendo isso para o seu dia? Quantas vezes você come pizza por dia, por semana? Ou então você está comendo pizza sexta, sanduíche no sábado e domingo você está comendo uma lasanha, né? Aí você for ver metade da semana, você escolheu alimentos, né, processados e tal. É que durante a semana a pessoa faz direitinho. Ela vai e come as refeições bonitinhas. Aí ela, sexta-feira à noite, ela, vou pedir um lanche. Aí no sábado ela assim, mas já é sábado, hoje pode ter uma comida diferente. Aí faz uma diferente. Aí domingo, domingo de tarde, tomar um açaizinho, né? Aí pega a semana toda direitinho e amargar, né? E como que a gente pode equilibrar isso, Samuel? Como que a gente pode atender os nossos desejos alimentares, digamos assim, sem ter prejuízo para a saúde? Como que vocês acham que tem a forma de equilibrar? Eu só não tenho essa resposta. Mania toda Mania, a gente tem uma mania, a gente participa parou. de um grupo de jovens onde toda vez que acabava esse grupo de jovens, a gente saía, todo mundo ia com um lanche. Era toda semana, tinha um dia na semana que já era isso, já era certo. E aí acabava que, por exemplo, a gente ia numa quinta-feira. Aí chegava, igual São Bel citou, sábado e domingo, que é onde a gente dá aquela afrouxada e faz isso. Aí fica sábado, domingo e quinta. Aí fala, aí outro dia da semana, não, vou comer isso aqui, vou comer essa besteira, vou comer isso aqui. Acaba gerando essa necessidade desse... Então, vou responder para vocês. O equilíbrio pode se dar de várias formas. Uma delas é a quantidade. Eu posso ter uma quantidade equilibrada daquilo. Eu posso consumir uma quantidade equilibrada. Outra forma também é a escolha. É diferente eu comer um hambúrguer do que eu comer um hambúrguer que tenha todos os ingredientes. Então, eu pego um hambúrguer simples, ou com 1 ou 2 ingredientes, e pego um hambúrguer com todos os ingredientes. Isso muda? O X tudo. Isso muda muito. Então, eu posso escolher o dia que eu comer o sanduíche não tomar o refrigerante também. Posso tomar, é tão prazeroso quanto. Então, a comida é uma coisa que a gente precisa. As escolhas nossas, elas têm que estar antes da gente chegar ali. E a gente tem um comportamento automático. Você chega, você pede as mesmas coisas. Você pode pensar, será que eu tenho que pedir assim? Será que eu não posso diminuir a quantidade? Isso aí. E a atividade física. A atividade física nos proporciona também uma necessidade menor de ter a compulsão alimentar, que ajuda, porque muitas vezes a gente define a nossa alimentação pela compulsão. E a atividade física diminui isso. Também equilibra a questão do gasto energético. As formas de equilibrar é isso. E respondendo aquela pergunta que eu fiz, que vocês ainda não pensaram, a gente tem fome de quê? Esse é um tipo de fome que as pessoas têm também, dos alimentos processados, porque é vinda do vício. A fome, às vezes, é isso. Às vezes, a pessoa ela tem excesso de peso, mas ela tem carência de micronutriente. O que é o micronutriente? É aqueles que ninguém vê, que, como a gente fala para criança. Sua casa é construída de quê? Sua casa é construída de tijolo, madeira, vidro. Seu corpo também precisa de um item importante que dá estabilidade para ele. Então, não adianta comer só carboidrato, gordura e sal. A gente precisa... Aí é outra forma de equilibrar. Quantas frutas você come por dia? Você come um sanduíche, você comeu alguma fruta? É outro equilíbrio. Eu preciso consumir. Por experiência. Eu estou lá no meu quarto, assistindo alguma coisa, aí eu desço, nem desço, vou lá na sacada. Ele diz, mãe, tô com fome. Ela fala, tem muita coisa pra comer. Aí tem um pão ali, tem um trem assim, tem um trem assim. Aí eu vou falando, não, eu quero um trem gostoso. Aí a mãe fala, não, tem um tanto de fruta. Eu, mãe, quero alguma coisa doce. Ela, fruta doce. Eu falo, não, mas não é esse doce que eu quero. Sua mãe está fazendo o papel dela e você fazendo o seu papel, né? E aí eu vou voltar em outra questão. O seu paladar, ele se perdeu porque o prazer de comer uma fruta não se compara ao prazer de você comer outro alimento que você está buscando. Então, uma maçã perto de uma batata frita é covardia. É o paladar nosso que está destreinado. Porque eu, que sou de uma geração que a gente matava a nossa fome nos intervalos com fruta catada no pé, eu tenho o maior prazer de comer a fruta. Eu sinto um prazer equivalente a um sorvete naquilo ali. Nossa, você é louca? Não, eu gosto de sorvete também. Mas é a questão do seu paladar, porque você vai perdendo a sensibilidade das suas papilas. Então, você tem que reintroduzir isso aos poucos.
para que você consiga resgatar esse prazer de comer coisas natural. Por quê, gente? Não foi feito por prazer só, foi feito para a saúde. E o outro alimento foi feito por prazer e para vender. Então, é a massificação. Então, quando a gente acha que a gente está sendo levado no rebanho por pensamentos políticos e ideológicos, a gente também está sendo levado pela comida. A gente está consumindo o que os outros estão definindo para a gente. Isso é interessante, por exemplo, eu aí vejo em casa. Reduzir um pouco a consumo de açúcar. De primeiro, você fica assim... não, pera, nossa, tem que ser açúcar. Passa um tempo que você tá naquela rotina, aí você vai colocar pra fazer um suco. Aí você coloca a mesma quantidade de açúcar que você colocava antes, por exemplo. Você toma, nossa, mas tem doce. E não é questão de você mudou seus hábitos ali no dia a dia. E outro gancho também é o excesso de consumo de suplemento. Hoje você acha os micronutrientes, zinco, selênio, ferro, tudo na farmácia. Não é lá. O lugar não é lá. O lugar é nos alimentos. Por quê? Eu estou variando menos minha alimentação. E aí eu tenho que comprar suplemento vitamínico. Quando, na verdade, eu precisava consumir a variedade. Por quê? Você tem que consumir vitamina E. Gente, abacate tem vitamina E. Semente tem vitamina E. Você tem vitamina A. A mão da gente... Quando a gente fala de vitamina E, a gente sempre pensa na cor amarela, né? A gente come uma manga, chega a ficar impregnado de vitamina A. Imagina o tanto que aquele benefício foi. Então, a fome que eu falo, a gente tem que pensar que a fome não se trata só, voltando todo aquele conceito de segurança alimentar, não se trata só de ter a comida, que qualidade que ela nos oferece, que escolha que eu faço, que influência que eu estou tendo, como que eu estou promovendo. Isso tudo aí vai abranger o conceito alimentar, o conceito de segurança nutricional. E a gente falando em questão de Brasil, acho que a gente tem uma pergunta sobre esse tópico. Em relação à transição nutricional no Brasil, quais são as características dela? É aquela pontinha que eu peguei e depois me perdi, a questão da desnutrição, que ela diminuiu muito, apesar de existente e grave, mas a preocupação hoje também é com a obesidade. Então, a transição no Brasil ela tem essa característica. Nós temos pontos que, naquele mapa que você perguntou da OMS, a gente tem pontos com muita desnutrição e a gente tem lugares com muita transição para a obesidade e o sobrepeso. Antigamente, a política era voltada para combater a fome e a desnutrição. Hoje, você tem que ter as duas políticas associadas. Merenda escolar. A gente tem um público lá de crianças obesas e de crianças baixo peso. 9 horas da manhã é fornecida uma comida que eu entendo que fere os hábitos alimentares. Você oferecer refeição 9 horas da manhã não é o hábito das pessoas. Teria que ser mais ou menos no horário de almoço, ali 11 horas. Só que por que é 9 horas da manhã? Porque tem crianças que vêm sem comer de casa. Então, elas estão em jejum da madrugada, mais a parte da manhã. Então, elas já estão com fome. E tem crianças que são mais gulosinhas, que faz a refeição da casa, faz da escola e chega 11 horas e ainda almoça. De criança. E como que a gente faz? É a pergunta que eu falo para você. Que existe a política da merenda escolar, o investimento é baixo, mas a gente tem um comportamento nutricional atrelado. Como que a gente faz isso? Diferencia, separa as crianças gordinhas da magrinha? Isso é interessante, porque, por exemplo, aí fala assim, vamos trabalhar com duas políticas. Aí você vai e gera até a questão, por exemplo, bullying na escola social. Isso. Aí, porque um prato da criança tem uma coisa, aí o prato da outra criança tem outra coisa. Você já segrega as E duas o papel da coisas. família de estar também trazendo o comportamento, a educação nutricional para essa criança Sim. que chega. Então, é complexo. A gente não pode atribuir somente ao governo, que é, sim, principalmente nas regiões carentes. Uma fala que eu vou resgatar, a questão das famílias pardas e negras, é onde tem mais insegurança alimentar. O acesso ao alimento é mais difícil. E tem outra coisa também. Os alimentos ricos em açúcares e gordura, eles baratearam. Antigamente, a gente tinha 2, 3 marcas de refrigerante, hoje a gente tem umas 15. Então, se você tem ali, você vai no supermercado, você tem R$20, e você vai com criança. Você acha que seus filhos vão falar, não, eu vou comprar R$20. 1 quilo de laranja hoje ela está em média R$3. Então, com R$10 eu compro 3 quilos de laranja.
Eu consigo fazer suco em uns 3 dias, né? Mais ou menos isso. Você acha que o filho vai escolher a laranja para a mãe fazer um suco? Não vai, não. Ela vai comprar refrigerante. O menino quer, para ela é rápido. Aí pede o salgadinho da Pede um prateleira. salgadinho. Então, a comida dela, que ela poderia ser mais equilibrada, ela direcionou ainda para o açúcar. E essa pessoa, ela é carente, ela vai ter um problema de saúde, porque ela vai desenvolver um quadro de doenças crônicas não transmissíveis, que é diabetes, hipertensão e tal. Ela vai voltar para o Estado acolher ela, porque ela é paciente do SUS. Por quê? Às vezes por falta de informação. Então, nós temos esse problema hoje no Brasil, que é preferências alimentares, mudança dos hábitos alimentares, e é complexo, porque a gente mexe com a escolha individual. Então, tá lá, ela ganhou o Auxílio Brasil, R$600. A escolha quem vai fazer é ela. E é importante que ela faça a escolha. Não vou ser eu que vou escolher por ela, mas é importante que ela tenha consciência, que ela tenha informação para ela fazer uma boa escolha. E quando eu recebo alguém que fala assim, eu estou comendo hoje uma fonte proteica que as pessoas falam, mas salsicha, gente, é nitrito, é nitrato, é corante, é tudo que a saúde não pede. Pode ser até gostoso, não vou negar, mas é muito estranho. E aí as pessoas substituem a salsicha por carne. Um pacote com 10 salsichas, ela deve ser uns R$3. Mais ou menos 3 a 5. Ela fala que é porque é mais barato. Se existe moela, existe ovo. Frango é barato. Mas não é isso, é porque ela é mais rápido, é mais prazeroso e ela não vai querer ficar perdendo tempo dela cozinhando uma moela que nutricionalmente é muito mais saudável do que uma salsicha e o preço se equipara. Então, as escolhas não passam só pelo ter o dinheiro. Não é só pelo dinheiro. É muito problema, né? E isso aí também acaba que entra naquele assunto da oferta e da demanda, né? Por exemplo, quando o mercado ele vai produzir alguma coisa, o que ele analisa? Ele analisa do que as pessoas estão precisando. Então, por exemplo, eu vou fazer um suco, o que me demanda suco? Demanda tempo e demanda esforço, né? Você tem que levantar, você tem que produzir. Então, o que o mercado vai fazer? Ele vai produzir alguma coisa que não te faça perder tempo, entre aspas, ou ocupar seu tempo. Que é o próprio caso do refrigerante, né? Que é uma coisa que você só abre ali e toma. Aí vem falando de suco, o suco de pacotinho. Suco de pacotinho que você joga dentro da jarra com água, mexe. Qual que é o suco que você tá tomando? O de pacotinho. Então. Aí você fala para a pessoa que ela tem que consumir. É uma coisa, gente, que vocês não têm ideia. Como que para a gente alcançar e convencer a pessoa de que aquilo que ela come, que ela sente prazer, não faz bem para ela. Fica com raiva, tá vendo? Por isso os profissionais nutricionistas são odiados pelas pessoas. Por isso tem esse ranço. Há controvérsias. Tem umas que são bem flexíveis, como eu. Eu entendo que é importante, eu entendo e admito que é gostoso. Uma vez eu fiz um trabalho numa escola e eu falei para eles assim, que o Popeye, que né, é da época deles, falei o Hulk, né, que é mais moderninho, que o Hulk era verde porque ele comia alface. Olha, o Hulk é verde porque ele come alface. Super-Homem tem vermelho porque ele come tomate. E sabe qual é o poder dos inimigos dos super-heróis? O sabor. Por quê? Os alimentos industrializados têm o poder deles, é o sabor. É assim que eles conquistam vocês, porque eles são mais gostosos. Então, eles combatem os inimigos com sabor. Por isso você cai na conversinha do inimigo. Então, é isso. Não tem como a gente disputar. E a industrialização é ruim? Não. Por isso que a gente consegue estocar. Armazenar igual. Tem métodos de conservação que são fantásticos. Congelamento, você não perde propriedade dos alimentos, você não precisa de aditivo químico, nenhum tipo de corante para congelamento. O resfriamento são processos naturais. A temperatura. Então, esses avanços, eles são muito úteis também para combater a fome. Também garante a segurança alimentar. Então, na pandemia, quando a gente não tinha como comprar alimentos, algumas pessoas não tiveram acesso, que bom que a gente podia estocar. É o equilíbrio, é o entendimento, é a sensibilidade, é ser ativo. Isso, sim, é segurança alimentar e nutricional. Não é só a gente pensar na comida como um item disponível, não. É tudo que a comida envolve.
E a gente vê que é um tema muito vasto, é um tema com vários pontos. A gente começou uma linha de raciocínio aqui e a gente foi seguindo, e aí depois já aparece outro tópico. Mas de tudo que a gente falou hoje, você tem alguma consideração, algo mais que você queira falar com a gente, que a gente está chegando ao final, chegando aí próximo do final do nosso podcast? A consideração espero que vocês tenham sensibilizado para a questão da alimentação, não só em quantidade, mas qualidade, que vocês consigam aplicar na vida, no dia a dia de vocês, a segurança alimentar de todas as formas, que quando vocês forem pensar sobre esse assunto, que não simplifique, que é um assunto complexo, e que vocês sejam ativos na prática diária mesmo de vocês, que vocês cuidem da segurança alimentar e nutricional de vocês, das suas famílias e do ambiente que está perto de vocês, que vocês sejam ativos, fiscais e polemizem sobre isso, não tenham medo de falar sobre isso. É isso que eu gostaria. Adriana, muito obrigado pela participação. Acho que a gente saiu daqui com um novo pensamento, né? Eu espero que o pessoal que tenha nos acompanhado em casa também tenha essa oportunidade de enxergar que é algo muito grande, que tem vários pontos e que realmente tem que ser conversado, tem que ser trabalhado e tem que pôr em prática. A gente costuma aqui pedir para que os nossos convidados deixem no final onde achá-los. Nas redes sociais, no Instagram, você tem alguma forma de contato para as pessoas puderem olhar seu perfil? Atualmente eu estou só no serviço público, sou nutricionista de serviço público. Faço alguns atendimentos na rede privada, mas bem limitado por conta disso. Mas rede social, sim, estou lá no Instagram, estou lá no Facebook ainda, mas muito pouco ativa, preciso ter mais engajamento. A gente vai deixar o arroba dela, viu, na descrição do vídeo. E Isso aparecendo aí. tá Eu confio na aí, nossa produção. Sim, eu confio. A na gente nossa. depois. Gente, obrigado, meninas, por terem vindo. Obrigado à escola por ter, né, essa parceria, esse trabalho que a gente está fazendo com os meninos. E ficamos por aqui, mais um episódio do Pode Pensar. Espero que vocês tenham gostado. E se encontramos aí nos próximos. E olha, como um espinafre para ser igual o Popeye, viu? Tchau, gente.